Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, hoje num momento bastante curioso da nossa realidade. Isso porque, quanto mais essa extrema-direita bolsonarista cai no ridículo, mais nós temos espaço para discutirmos a realidade concreta aqui no nosso país. Imagine só quando muitas dessas criaturas estiverem na cadeia. Nós teremos muito mais oportunidades para analisarmos aquilo que concretamente atua sobre a nossa realidade. Eu vou trazer aqui para vocês algumas informações e notícias que estão atordoando esse universo paralelo, agora com requinte, né? Eles estão trazendo especialistas, entre aspas, no direito para mostrar aquilo que ninguém está vendo. Isso tentando salvar a pele do alienígena, do senhor Elon Musk, aqui no Brasil. Mas será que eles vão ter algum sucesso? Qual será a próxima etapa? Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Não se esqueça, dê seu joinha, seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha só, é um negócio impressionante, né? Eu vou abrir aqui o nosso encontro de hoje, mostrando para vocês aqui o suprassumo do universo paralelo. O mundo que essas pessoas habitam é um mundo pavoroso. Eu não sei como é que eles pagam as contas deles, como é que eles se deslocam, como é que eles comem. Isso dava até para fazer aqueles programas investigativos, né, de alguns seres que habitam aqui o planeta Terra, né? O estranho mundo animal, no caso aí é o mundo bolsonarista, né? Isso porque, vejam só, mediante assim as últimas notícias no plano econômico aqui no nosso país, o que essas criaturas dizem? Acompanhe só. Estamos entrando num colapso econômico terrível. Gente, eu não tô de brincadeira. Por que tem gente que não percebe isso? O Brasil vai virar uma Venezuela pela ditadura e pela miséria, nos dois pontos. Ditadura pela falta de liberdade de expressão, falta de direito, falta de Constituição e miséria. Nós não estamos só Venezuela por causa do Alexandre de Moraes, não. O Alexandre de Moraes leva por causa de liberdade. Então é o seguinte, né? Esse vídeo publicado agora, né? Mas vejam só o contraste. No mundo que essas criaturas habitam, isso aqui não está acontecendo não, tá? Não sei qual é o planeta que eles estão. O cidadão aí já teve problemas com álcool, né? Isso aí já problemas sérios aí, envolvendo inclusive a integridade física de outras pessoas e a vida. E a gente sabe que o guru dessas criaturas é um usuário, confesso, de algumas substâncias entorpecentes também. Então, tem uma coisa aí que conecta essa gente toda, né? Porque ignorar isso aqui, ó, anúncio de investimentos produtivos no país aumenta 24% de janeiro a julho. Crescimento do PIB deve acelerar no segundo trimestre. E aí hoje nós temos essas notícias aqui, ó. PIB do Brasil cresce 1,4% no segundo trimestre de 2024, diz IBGE. E o cara está dizendo aí que nós estamos rumando à miséria, né? Apesar de ser o sentimento, o agouro que eles estão fazendo o tempo todo, isso não está acontecendo. Muito pelo contrário, os indicativos estão indo numa outra direção. O Brasil está tendo, inclusive, um déficit de profissionais numa série de áreas que precisam ser alocados ali, precisam ter, inclusive, uma remuneração melhor para poder atrair pessoas para alguns tipos de atividades aqui. PIB brasileiro surpreende no segundo trimestre. Hoje, com certeza, nós veremos esse tipo de notícia nos principais telejornais logo mais. Mas essa gente anda preocupada com o mundo paralelo, com coisas que acontecem lá que a gente não está vendo aqui. E o líder dessas criaturas é o intitulado pastor, mas que na verdade é um quadro político, né? Sou Silas Malafaia. Vou colocar aqui alguns poucos segundinhos porque ninguém aguenta mais ver a histeria da criatura. Apenas para efeito de nos divertirmos um pouco, né? Acompanhe aqui. Crítica, hã? Não tem crítica para essa aberração jurídica. A colega de Alexandre de Moraes na USP, tá? A doutora em Direito Constitucional, Érica Gorga, arrebentou ele, dizendo que é ilegal o que ele fez em relação... Bom, então é o seguinte, ele está pegando aqui a doutora Érica Gorga para legitimar aqui uma série de situações que o ministro Alexandre de Moraes fez. E aí, gente, é chato, né? Porque eu também sou advogado, a colega aqui é advogada, eu sou professor, a colega também é professora,
Mas a colega anda meio desatualizada, né? Porque ela também talvez tenha entrado para esse mundo paralelo, porque ela é bolsonarista também. Foi candidata a deputada federal por esse universo, né? Representando figuras desse universo paralelo. Daí ela está enxergando, me desculpe, doutora, um direito do universo paralelo, não um direito brasileiro. A senhora foi para as redes, e o Malafaia está usando falas da senhora, para esse tipo de situação aqui. Número 1. É absolutamente ilegal a intimação de cidadãos estrangeiros por redes sociais. Não existe possibilidade de intimação de quaisquer pessoas por meio de redes sociais na legislação brasileira. Olha só, doutora Érica, a senhora está desatualizadona, tá? Vamos pegar aqui o que diz algumas normas. Assim, aqui a senhora foi candidata, né, deputada federal, enfim. Citação e intimação por meio eletrônico no novo Código de Processo Civil. Está valendo, isso está previsto, inclusive as diversas formas, né, a representação, como é que isso pode ser feito. E mais do que isso, o Superior Tribunal de Justiça também está aperfeiçoando esse tipo de mecanismo para tornar a justiça mais célere. Comunicações por meio eletrônico equivalem às intimações pessoais. Já súmulas do STJ, citação por aplicativo de mensagem pode ser válida se der ciência inequívoca de ação judicial. Então, doutora, a senhora aí está perdendo o bonde da história. Mas a senhora veio para isso, né? A senhora veio com uma fala estranha. Quer dizer, principalmente para estrangeiros, isso não valeria? Porque tem uma diferença entre cidadãos aqui no nosso território, sendo brasileiros ou estrangeiros? Onde é que a senhora vê essa diferença na Constituição? Seria importante, já que a senhora entrou na seara do direito, a senhora formar os dispositivos que o ministro Alexandre de Moraes estaria infringindo. Mas a senhora não fez isso, aí fica num achismo muito complicado, né? Avancemos. Principalmente para estrangeiros. Número 2. A citação ou intimação de estrangeiros pelos códigos de processo brasileiros deve ser feita por meio de carta rogatória, endereçada ao judiciário do país de sua residência e deve tramitar pelo judiciário competente para intimá-lo, que é o judiciário estrangeiro. Então quer dizer que um problema que atua sobre a nossa jurisdição, o território brasileiro, 220 milhões de brasileiros, deve ser demandada fora do nosso país. O Brasil não tem jurisdição sobre algo que está acontecendo aqui com cidadãos brasileiros. Muito interessante, mas a senhora devia colocar o artigo, né? Sigamos. Número 3. Portanto, a intimação de Elon Musk é nula de pleno direito pela Constituição brasileira. A Constituição brasileira, ela lida com citação de cidadãos estrangeiros? Olha, eu confesso que a memória não anda muito boa, né? A gente tem que dar uma procurada, mas eu não achei isso na Constituição também, não. Deve ser a Constituição do mundo paralelo, né? E mais, o STF passa por cima das normas e tratados de direito internacional. Quais as normas? Também procurei e não achei. Número 4. A rigor, Elon Musk jamais poderia estar sendo processado pelo STF, pois mesmo que fosse brasileiro, Elon Musk não tem foro privilegiado. Então qualquer tentativa de processar ou intimar Elon Musk, mesmo para constituir representante legal da empresa X no Brasil, somente poderia ser feita por juiz de primeira instância. Mas senhora, minha cara colega, tem um inquérito no Supremo Tribunal Federal. O senhor Elon Musk já está lá também no bolo dessa história toda. Então, não foi uma coisa aleatória. Ele está no meio de um conjunto de crimes que estão sendo apurados aqui no nosso país e ele vai virar réu também, desse jeito, né? Então, é muito lamentável que esse tipo de coisa aconteça, né? Agora, qual será a próxima etapa? Porque essa gente está batendo na parede direto. Eles já ignoram uma realidade econômica, uma realidade social, se colocam ali num monte de temas aleatórios e eles vão ter que esbarrar no mundo concreto. E no mundo concreto, por exemplo, para o impeachment que eles estão querendo do ministro Alexandre de Moraes, eles vão ter que passar por cima do senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E ele está dando declarações nesse sentido aqui, ó. Ou seja, essa gente vai tomar um ferro, né? No português, claro, né? Diga, o presidente do Senado. Mas, por outro lado, nós entendemos que há muito pouco tempo atrás nós estávamos enfrentando um 8 de janeiro em que as pessoas invadiram a sede dos 3 poderes, pretendiam intervenção militar, pregavam a invocação ao AI-5, que gerou no Brasil uma excepcionalidade muito grande, e pretendiam, inclusive, sacrificar
prender autoridades públicas nesse golpe de Estado que desenhavam e que ensaiavam. Então, nós não podemos esquecer, nem a imprensa, nem nós, que nós vivemos tempos muito sombrios no Brasil, de antidemocracia, de intolerância, de ódio, de divisão, com manipulação de mentes, com uso de rede social de maneira criminosa, e essas pessoas têm que responder na justiça. Então, vão tirando o cavalinho da chuva, não vai adiantar não. E tem mais, tá? Depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele recebeu uma comenda do Ministério Público do Estado de São Paulo, ele fez o jantar na casa dele. E quem é que estava no jantar? O Rodrigo Pacheco, que tinha acabado de homenageá-lo, e o Nunes Marques, que estava lá também, trocando lá umas confabulâncias com o ministro Alexandre de Moraes, né? Você não vai na casa de alguém jantar com esse alguém se você não consegue conversar, se não tem nenhuma proximidade, né? E aí o que aconteceu? O Partido Novo entrou com uma ação para desconstituir as decisões do ministro Alexandre de Moraes e no sorteio caiu nas mãos de quem? Do Cássio Nunes Marques. Será que o Cássio Nunes Marques vai querer desconstituir uma decisão que agora é do colegiado da primeira turma do Supremo Tribunal Federal? Não vai acontecer isso, né, gente? Então, mais uma trombada dessas criaturas todas. E para aprofundar a confusão, eles estão dizendo que uma empresa do Elon Musk é uma coisa e a outra é outra coisa. Só que eles mesmos estão dizendo que não. O sócio do cidadão aí, do alienígena, o Bill Ackman, ele disse que as empresas têm interesses em comuns, que em função de ter atacado uma, está atacando a outra. Então, eles mesmos estão dando força aí para o ministro Alexandre de Moraes. O Elon Musk é a mesma coisa, a menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegalmente apreendidos da X e da SpaceX. Na verdade, a SpaceX nem foi atingida, né, aqui no Brasil, é Starlink, mas o cara deve estar doidão demais, gente. O cara está confundindo até as coisas que estão acontecendo com o Brasil, diz que vai apreender o avião presidencial. O cara está podendo mesmo, né? Então, nesse universo paralelo, a coisa está completamente complicada. E aí, uma matéria que saiu hoje, a matéria feita por Lara Castelo, do G1, ela mostra aqui mais uma confissão, que os profissionais que foram demitidos lá do X, eles receberam uma parcela da indenização, mas não receberam os 40% a que tem direito pela multa do Fundo de Garantia. Segundo o profissional, o RH do X era feito por uma empresa terceirizada. Na última sexta-feira, 30 de agosto, conta ele, essa empresa informou aos ex-funcionários que devido ao bloqueio da Starlink, empresa de Elon Musk, em operação no Brasil, não havia previsão para depósito desses valores. Então, vejam só a confusão de empresas que mostram que o senhor Elon Musk de fato, o gestor dessa história toda e, portanto, tem que ser responsabilizado para efeitos civis, trabalhistas e criminais também. Bom, eu fico por aqui, lamento ter dado esse puxãozinho de orelha na colega, mas, enfim, a senhora está se servindo aí, está servindo aos interesses de Silas Malafaia, o que a senhora poderia esperar pela frente, né? Bom, eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.